Sabe, quando a gente observa a dinâmica de um restaurante, a regra de pagamento é muito cristalina. Quem consumiu o prato, bom, paga a conta, né? Com certeza. É uma relação de causa e efeito ali na superfície, bem visível para qualquer pessoa. Exato. É uma lógica super linear que rege a maior parte das nossas interações financeiras normais. Uma simplificação elegante, eu diria. O consumidor usufrui do bem, o fornecedor entrega, e a liquidação encerra o ciclo. Tudo resolvido. Mas o grande problema é que quando a gente transpõe essa lógica linear lá para o universo do direito tributário, mais especificamente para a legislação de impostos estaduais, aquele ambiente claro do restaurante vira um labirinto, né? Vira um labirinto de espelhos. A conta invariavelmente chega. Sim, a conta sempre chega. Mas a mecânica de quem o Estado vai cobrar essa fatura exige uma análise bem mais sofisticada. Porque, às vezes, quem paga a conta não é quem consumiu, nem quem vendeu. Pois é. Pode ser alguém que estava apenas prestando um serviço no meio do caminho. É a definição absoluta de águas turvas jurídicas. E é exatamente com essa imagem mental de um labirinto que a gente dá as boas-vindas a quem nos acompanha e mais este mergulho profundo aqui do Manda Resumos. O 35º episódio da nossa jornada, a ferramenta estratégica na preparação de quem presta concurso público. É um prazer estar aqui de novo. E o foco hoje vai direto para o coração da legislação tributária estadual, certo? Certíssimo. Nós estamos com a lei do ICMS do estado do Ceará, aberta aqui na mesa, a lei 18.665, e vamos destrinchar o capítulo 8, que trata do critério pessoal. A nossa missão central hoje é justamente mapear esse labirinto. Quem é, no fim das contas, o verdadeiro alvo do fisco cearense? E não é só ficar lendo artigo de lei não, viu? De jeito nenhum. A ideia é transformar todo esse jargão jurídico pesado em conceitos visuais. Isso é vital para o concurseiro que vai enfrentar a prova. Tem que entender o mecanismo, o motivo das regras existirem. Então vamos desempacotar isso? Começando pela base. A seção 1, no artigo 27, estabelece a regra geral do jogo. Define quem é a figura do contribuinte. Isso. A premissa faz bastante sentido. Contribuinte é a pessoa física ou jurídica que realiza operações de circulação de mercadorias ou de serviços de transporte e comunicação, né? Mas tem um detalhe crucial aí. Tem que ter habitualidade. Ou então um volume que caracterize o que a lei chama de intuito comercial. Ah, entendi. Então é a espinha dorsal do ICMS, basicamente. Exato. O imposto incide sobre o dinamismo econômico. A lei quer capturar a riqueza que está girando num ciclo de mercado, e não transações isoladas. Para visualizar isso melhor, o fisco opera como um gigantesco radar, sabe? Se uma pessoa resolve vender o próprio carro usado para o vizinho, o radar nem apita. Fique inerte. Foi só um ato de gestão do próprio patrimônio. Mas aí que tá. Se essa mesma pessoa começa a vender veículos toda semana, ou, digamos, compra 50 laptops idênticos de uma vez só, opa, o radar acende. Acende imediatamente. A habitualidade e o volume são os gatilhos. Eles denunciam que tem um comércio rolando por baixo dos panos. E o mecanismo de presunção é acionado. Mas o que as bancas de concurso amam cobrar não é a regra geral, né? Nunca é a regra geral. O que despenca em provas são as exceções. As famosas pegadinhas. O radar tem calibrações que simplesmente ignoram se tem habitualidade ou não. Isso está lá no parágrafo 1º do artigo 27. É aí que muita gente boa escorrega. O legislador joga a exigência de intuito comercial pela janela em alguns cenários bem específicos. Lendo aqui, o primeiro cenário é importação do exterior. Pelo texto, se alguém importa um equipamento, mesmo que seja inegavelmente para uso pessoal, já vira contribuinte na operação, certo? Certíssimo. Não precisa de habitualidade nenhuma. E o motivo é genial se a gente pensar do lado do Estado. Qual seria o motivo? Proteção de mercado. Se o Estado não cobrasse ICMS na importação para uso pessoal, o produto gringo ia ser muito mais barato. Isso destruiria a indústria e o comércio local. Faz todo sentido. Nivela o mercado interno com o externo. Exato. O produto estrangeiro entra sofrendo a mesma carga que o produto fabricado aqui dentro. E a segunda exceção segue meio que a mesma lógica, né? A aquisição de bens apreendidos ou abandonados em licitação. Os famosos leilões da Receita.
Isso. Se o sujeito vai lá e arremata um lote de produtos importados no leilão, a falta de habitualidade não serve de escudo. Virou contribuinte. Porque aquele bem apreendido vai voltar para a economia formal. Cobrar o ICMS ali garante que o arrematante não vai fazer concorrência desleal com o comerciante que paga tudo direitinho. E tem a terceira exceção do parágrafo 1º, que costuma ser letal nas provas. Ah, energia elétrica e petróleo. E derivados, né? Lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos vindos de outro estado. E o detalhe, quando não destinados à comercialização. Isso. Imagina uma transportadora gigante no Ceará que compra diesel lá de outro estado só para abastecer a própria frota, sem intenção nenhuma de revender. A lei já enquadra ela como contribuinte na hora. Pelo princípio do destino, como energia e petróleo geram uma arrecadação gigantesca, se essa regra não existisse, todo grande consumidor compraria onde a alíquota fosse menor. Drenando os cofres do Ceará, no caso. Exatamente. Secaria a arrecadação. Agora, avançando para o parágrafo 2º, a lei joga uma rede muito ampla. É surpreendente. Porque a gente associa contribuinte com empresa visando lucro, né? O senso comum diz isso. Mas a lei expressamente puxa para dentro entidades da administração pública, cooperativas e até as ONGs, as sociedades civis de fim não econômico. Isso é blindagem. O sistema se protege contra a camuflagem. Porque a natureza jurídica de uma ONG não torna a atividade econômica dela invisível. Tipo, se a ONG monta uma lojinha para vender camiseta e financiar projeto, ela tá no mercado. E está concorrendo com a loja do lado que paga imposto. O rótulo não altera a transação comercial. É incrível como a lei tenta antecipar o comportamento humano. E por falar nisso, o parágrafo 3º é um pesadelo burocrático para quem tenta dar um jeitinho. A inversão do ônus da prova. É fascinante isso. Se a pessoa física compra em um volume muito acima do normal para consumo próprio, o fisco não vai investigar o que ela vai fazer com os produtos. Ele presume que é revenda e ponto final. A sofisticação está aí. Não é o fiscal da Secretaria da Fazenda que tem que provar que o sujeito vai revender 100 televisores comprados no CPF dele. O jogo vira completamente. Totalmente. O indivíduo é que vai ter que abrir um processo administrativo e suar a camisa para provar que aqueles 100 televisores têm um fim não comercial. Haja família para tanta TV, né? Mas, brincadeiras à parte, isso nos leva para o coração da engrenagem. A gente definiu quem é o alvo primário, o contribuinte. O plano A do fisco. Isso. Mas e quando esse cara some? Ou frauda a empresa? Ou simplesmente fecha a porta e não paga? O Estado vai assumir esse prejuízo? Nunca. É aí que a legislação aciona o plano B. Lá na seção 2, artigos 28 e 29, entra em cena o responsável tributário. Responsabilidade de terceiros. Mas a lei não sai cobrando qualquer um na rua, lógico. Tem que ter um nexo. O artigo 29, aliás, conversa muito com o Código Tributário Nacional, o artigo 135. A responsabilidade atinge quem age com excesso de poder ou infração de lei e contrato social. E o que eu acho muito interessante é que a lei do Ceará não fica só no conceito abstrato. Ela dá exemplos práticos, bem reais. Muito ancorados no que acontece na fiscalização hoje. Tem um inciso que pune direto aquele descompasso entre o que a empresa declara e o que passa nas maquininhas de cartão de crédito e no Pix. Ah, o famoso cruzamento de dados. Acabou aquela época da auditoria só no papel. Hoje é tudo algorítmico, né? Absolutamente. As administradoras de cartão mandam os dados direto para a Fazenda. O sistema compara a declaração fiscal da empresa com o dinheiro que entrou na maquininha. Se declarou 20 mil, mas passou 100 mil no cartão, o alarme toca na hora. A fraude fica configurada. E o Estado vai atrás do administrador, direto no patrimônio pessoal dele. Além da parte digital, tem as fraudes clássicas. Destruição de documento, fraude contábil e a famosa dissolução irregular. Que é abaixar as portas no meio da noite e desaparecer sem avisar ninguém. Exato. Mas aqui a gente tem que ser bem cuidadoso, sem emitir juízo de valor, apenas informando quem está estudando. Sim, é importante trazer o panorama completo. O Supremo Tribunal Federal interferiu nessa questão recentemente. Isso, a ação direta de inconstitucionalidade 7.616 ADI. O STF botou um freio no fisco em alguns pontos. Declarou inconstitucional aquela imputação automática de responsabilidade só por falta de recolhimento, em algumas situações, e também limitou punições baseadas apenas na figura do devedor contumaz.
É um sistema de freios e contrapesos funcionando. O fisco quer a malha fina mais apertada possível, mas o STF garante as premissas constitucionais. A culpa não pode ser cega, precisa de prova do dolo ou da fraude. Perfeito. E dentro dessa ideia de dolo, o parágrafo 7º do artigo 29 traz algo bem rigoroso para sociedades anônimas, a caça aos diretores omissos. Nossa, essa parte é pesada. Se um diretor da empresa está cometendo uma fraude para sonegar, e o outro diretor sabe de tudo, mas fica quieto, bom, a lei trata ele como fraudador também. A conivência atrai a responsabilidade. O fisco entende que o cargo de direção tem um dever fiduciário. Ele é obrigado a fiscalizar. Não adianta usar aquela desculpa de eu sabia, mas não fui eu que apertei o botão. Exatamente. Omitir-se diante do crime é participar passivamente dele. E entender essa parte da culpa leva a gente para uma dúvida gigante. Qual a diferença disso tudo, que a gente chamou de responsável tributário, para a famosa responsabilidade solidária, lá do artigo 31? Essa distinção é matéria de ouro para a prova. Muda toda a mecânica de como o fisco cobra a dívida. Na responsabilidade do artigo 29, o fisco tem que provar a infração, achar o gestor, provar o excesso de poder, certo? Certo, dá trabalho. Mas na responsabilidade solidária, nossa, o fisco ganha um atalho formidável. O parágrafo 1º já diz logo, não comporta benefício de ordem. Não tem fila. Para simplificar, eu gosto de pensar naqueles trabalhos em grupo de escola, sabe? Boa analogia. Se tem 5 alunos no grupo e o professor descobre que um parágrafo foi plagiado da internet, o professor não vai investigar quem comprou a cartolina, quem colou o texto. Todo mundo tira 0. É bem por aí. Todo mundo está no mesmo barco. O Estado pode executar a dívida milionária contra qualquer um da cadeia, sem precisar seguir ordem de preferência. E a lei lista exemplos muito específicos de quem entra neste barco. A gráfica, por exemplo. Se imprimir nota fiscal falsa ou sem autorização, ela assume a dívida solidária do imposto sonegado por quem usou a nota. Ela forneceu a ferramenta para o crime. Mas tem um que eu achei impressionante, que é o inciso 11. Atualizaram para o mundo digital. O técnico de TI. Do caixa para esconder venda. Caramba, ele responde solidariamente. Responde pelo imposto de todo mundo que usou aquele sistema fraudulento. O fisco faz isso para destruir a raiz da sonegação. O técnico pensa 1000 vezes antes de vender um software com porta dos fundos. A conta seria impagável? E a mesma lógica pega a logística. O operador logístico ou a transportadora, que aceita carregar a mercadoria sem nota, ele puxa a responsabilidade solidária para ele. É o Estado terceirizando a fiscalização. A transportadora agora tem pavor de nota fria. Fora o conceito de conluio, que amarra tudo. Se houver ajuste doloso entre duas pessoas para sonegar, respondem solidariamente. Muito bem. E no meio dessa discussão toda, eu vou fazer uma pausa rápida aqui, porque o nosso mergulho está intenso. Uma pausa estratégica. Sim, eu quero convidar a nossa audiência incrível a participar com a gente. Como está o ritmo de estudos por aí? Deixa um comentário na plataforma de áudio que você costuma usar ou nas nossas redes sociais. O feedback de quem escuta o Manda Resumos é fundamental. Exatamente. Podem mandar sugestões, pedir novos temas, qual lei estadual ou matéria que parece um labirinto e que a gente deve analisar nos próximos programas. Mandem lá. Muito bom. Voltando para a nossa análise tática, nós vimos o esforço que dá a caçar técnico de TI, transportadora, provar conluio. É muito trabalho para a Secretaria da Fazenda, né? É um trabalho monumental. E é justamente por isso que existe a seção 5, do artigo 34 ao 41, a temida substituição tributária. O terror de muita gente. Como o fisco lida com isso? O Estado é pragmático. Ele prefere a prevenção à caça. Imagina ter que fiscalizar 10.000 postinhos de gasolina espalhados pelo interior do Ceará. É ineficiente. Quase impossível. Então, o que a lei faz? Ela antecipa todo o fluxo. Cobra todo o ICMS da cadeia em um único ponto lá no começo. A refinaria, no caso do combustível. Exato. Em vez de ir nos postos, o Estado vai na refinaria. A refinaria é o que a gente chama de substituto. E ela recolhe não só o imposto dela. Recolhe o dela e já paga o imposto de toda a operação futura, dos postos que vão vender depois. Os substituídos. O dinheiro entra no cofre público antes da gasolina pegar a estrada. É um fluxo de caixa brilhante para o governo. Mas espera aí, isso gera uma dúvida prática gigantesca. Qual?
A refinaria está pagando com base num valor presumido de venda lá na bomba. Digamos que o fisco presumiu que a gasolina vai ser vendida a R$ 6. Ok. E se tiver uma promoção ou uma guerra de preços e o posto vender a 5? Ou pior, se o caminhão capotar e a venda final nem acontecer, o Estado guardou o dinheiro de um imposto sobre algo que não existiu. Esse é o calcanhar de Aquiles da substituição tributária. Mas o artigo 38 resolve isso, garantindo o direito à restituição. Ufa! Se o fato gerador não ocorrer ou se a venda final for num valor menor do que aquele que a refinaria pagou lá atrás, o contribuinte substituído tem direito de pedir a diferença de volta. Tem que existir essa justiça matemática, senão seria confisco. Exatamente. O mecanismo corrige a simetria da presunção. Entendido. E para amarrar tudo isso, a gente cai nas disposições gerais, a seção 6, artigos 42 e 43. Olha, lendo isso, a impressão que dá é que o fisco não tem coração nenhum e não quer saber de desculpas. O direito tributário é de uma frieza cirúrgica em relação ao direito civil. Tipo, é irrelevante se a empresa é clandestina, eu não tenho CNPJ, não tenho alvará, o fisco vai cobrar do mesmo jeito. A irregularidade não é escudo contra imposto. Teve circulação de mercadoria? Vai pagar o ICMS. O fisco não perdoa a clandestinidade, não. E se o cara for menor de idade ou interditado judicialmente? A lei também não liga. O imposto incide sobre fatos, sobre manifestação de riqueza. Não é uma punição. É pragmatismo em estado puro. E o artigo 43 fecha com chave de ouro, destruindo aquele costume clássico brasileiro, os contratos de gaveta. As convenções particulares. As empresas adoram fazer isso. Colocam uma cláusula no contrato civil dizendo: nesta operação, o ICMS é problema do comprador. Ele que paga. Podem até registrar em cartório. Pro fisco é a mesma coisa que nada. E pagar, a execução vai nas costas dele. Se ele quiser cobrar do comprador depois na justiça civil, aí é problema particular deles. Para o Estado não muda uma vírgula. Demonstração clara da supremacia do direito público sobre o direito privado. É uma lição em tanto. E com isso, a gente conseguiu organizar esse labirinto inicial, né? Desenhamos o mapa completo. Vimos que as exceções miram a importação e leilão. Entendemos a inteligência digital pegando as fraudes nas maquininhas. A responsabilidade solidária destruindo a base operacional da sonegação, com o TI e a transportadora no mesmo barco. Passamos pela lógica brutal de eficiência da substituição tributária e a frieza do fisco ignorando os acordos de gaveta. Foi um mapeamento intenso. E nós agradecemos profundamente a todos que ficaram com a gente até o fim de mais esse mergulho profundo nas águas do ICMS cearense. Dominar essas engrenagens transforma o jeito que se resolve a prova. Não é mais só decorar, é dedução lógica. Então, pessoal, continuem focados, não percam o ritmo e fiquem muito ligados para os próximos episódios do Manda Resumos. A legislação tem muitos mistérios ainda. E como uma provocação final, só para ficar na cabeça de quem vai continuar estudando hoje. Nós vimos o Estado transferindo responsabilidades pesadas para terceiros, para o técnico de informática, para a transportadora. Fica a reflexão. Até que ponto o Estado pode expandir isso sem cruzar uma linha perigosa, terceirizando seu próprio poder de polícia para o setor privado de forma abusiva? É uma grande questão.
Passamos pela lógica brutal de eficiência da substituição tributária e a frieza do fisco ignorando os acordos de gaveta. Foi um mapeamento intenso, e nós agradecemos profundamente a todos que ficaram com a gente até o fim de mais esse mergulho profundo nas águas do ICMS cearense. Dominar essas engrenagens transforma o jeito que se resolve a prova. Não é mais só decorar, é dedução lógica. Então, pessoal, continuem focados, não percam o ritmo e fiquem muito ligados para os próximos episódios do Manda Resumos. A legislação tem muitos mistérios ainda. E como uma provocação final, só para ficar na cabeça de quem vai continuar estudando hoje. Nós vimos o Estado transferindo responsabilidades pesadas para terceiros, para o técnico de informática, para a transportadora. Fica a reflexão. Até que ponto o Estado pode expandir isso sem cruzar uma linha perigosa, terceirizando seu próprio poder de polícia para o setor privado de forma abusiva? É uma grande questão. Bons estudos a todos e até a próxima análise.